Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52, diz assim: E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que foi inspirada por ti, ó Deus, e que chegou até nós, ó Pai, através da tua providência. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga salvação esta noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já se imaginou estando cego? Você já pensou nessa situação alguma vez na sua vida? Você estando cego. Isso não é um tipo de coisa que... Não é o tipo de coisa que é legal, né, de pensar. Mas eu acredito que a maioria de nós já pensou sobre isso, alguma vez na vida. Como deve ser? Imagine se nesta noite, ou da noite para o dia, você ficar cego. Como seria a sua vida? Como você lidaria com essa situação? Se da noite para o dia, você dormisse hoje e acordasse cego amanhã. Cerca de 39 milhões de pessoas em todo o mundo são cegas. 39 milhões. E metade dessas pessoas, elas estão cegas por causa da catarata. Uma coisa simples de se resolver. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. Uma mulher no Nepal chamada Tuli Maya Ting, de 50 anos, diz que tem dificuldade para cuidar dos filhos desde que perdeu a visão, devido à catarata nos últimos anos. Por causa da cegueira e da incapacidade de trabalhar, a família às vezes passa fome. Em alguns países não é fácil ser cego. Talvez se você ficasse cego, acordasse amanhã cego, talvez a sua vida seria difícil, mas não tão difícil como em alguns países pobres. Um médico, ele tem mudado a história de centenas, milhares de pessoas. Ele se chama Sanduk Ruit. Ele nasceu lá no Nepal, num vilarejo. E ele devolveu a visão a mais de 100 mil pessoas nos últimos anos. Talvez mais do que qualquer médico na história. E os pacientes, eles não param de chegar. Em alguns países, ser cego, como a gente viu, é um grande problema. No Nepal, por exemplo, é um grande problema, é um país pobre. E a cegueira física, ela traz muitos problemas. Ela pode fazer com que você sofra acidentes, passe por momentos difíceis. E como essa mulher, você pode até mesmo passar fome por causa da cegueira. Mas hoje nós vamos ver que existe uma cegueira que é pior do que a cegueira física. A Bíblia chama essa cegueira de cegueira do entendimento. Nós podemos ter uma visão ótima fisicamente, mas nós podemos ser cegos em relação ao nosso entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que
que é a imagem de Deus. Milhares e milhares de pessoas se encontram cegas no seu entendimento. Elas não conseguem ver a luz do Evangelho, da glória de Cristo. E hoje nós vamos ver que todo ser humano, ele nasce cego do entendimento. E Cristo é o único que pode dar visão ao homem. Nós vamos ver que todo ser humano nasce cego do seu entendimento. E Cristo é o único que pode dar visão ao ser humano. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Bartimeu, apesar de cego, ele tinha uma visão correta de si mesmo. Versículo 46 ao 48. E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus está passando por Jericó. Ele está indo rumo a Jerusalém. Jericó é uma cidade que fica a 25 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade muito movimentada. Para você ir a Jerusalém, você tinha que passar por Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém celebrar a Páscoa. E ele estava indo para Jerusalém para morrer. Esta é a última cidade em que Jesus iria passar, a cidade de Jericó. E ele encontrou um mendigo chamado Bartimeu. Ser cego era o mesmo que ser mendigo naqueles dias, a não ser que você tivesse uma família que pudesse sustentar você. Mas ser cego naqueles dias era terrível, irmãos. Não tinha escola para cegos como nós temos hoje, não tinha cães guia para cegos, não tinha toda a estrutura que nós temos hoje. A pessoa ela tinha que viver de esmolas. Dificilmente esse homem se casou. Ele não podia entrar no templo para adorar a Deus, porque ele tinha uma deficiência. Ele não tinha nem nome. Ele é chamado aqui de Bartimeu, mas a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Esse não era o nome dele. Ele era conhecido pelo seu pai. Ali está o filho do Timeu. E ele grita para Jesus. E o que ele pede? Ele pede compaixão. Na sua Bíblia provavelmente está escrito misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Sabe o que isso significa? Ele tinha uma visão correta de si mesmo. Ele sabia que ele não merecia nada de Deus. Ele sabia que ele não tinha crédito com Deus. E que ele não poderia oferecer nada a Deus para que Deus o recompensasse. Ele sabia que se ele fosse receber alguma coisa de Deus, seria pela misericórdia. A palavra misericórdia não é uma palavra tão fácil de entender o significado dela. Ela pode dizer bênção pela graça de Deus. É como se Bartimeu estivesse dizendo para Jesus: Jesus, me abençoe por tua graça. Ou então, a palavra misericórdia também pode significar: se coloque em meu lugar, Jesus. Se ponha em meu lugar, tenha misericórdia de mim. Por tua graça, eu sei que eu não mereço, mas gratuitamente abençoe este mendigo. Bartimeu, ele tinha um entendimento correto de sua condição. A nossa sociedade, ela é confusa em relação à visão que ela tem de si mesma. Pecado hoje virou doença. E doença significa que a pessoa é vítima. Qualquer distúrbio ou desarranjo do caráter é chamado hoje de doença. Sabe o que é? Eu sou vítima.
eu não tenho culpa, porque uma doença, muitas vezes nós não somos culpados por adquiri-la, como uma gripe, por exemplo. Você pode ficar gripado porque entrou num lugar onde tinha outras pessoas infectadas e aí você não teve culpa. Você percebe que hoje tudo que é desvio de caráter em nossa sociedade está sendo chamado de doença. Um outro problema em nossa sociedade é que sempre alguém é culpado por quem eu sou. Esta é uma outra realidade. As pessoas, quando olham para si mesmas, elas dizem: olha, tudo bem, eu tenho vários problemas na minha vida, eu tenho vários desvios de caráter, mas isso aí é culpa do meu pai, isso aí é culpa da minha mãe, isso aí é culpa do ambiente onde eu nasci. Eu nasci numa estrutura onde isso fomentou em minha vida o desvio que eu tenho hoje em meu caráter. Eu sou fruto do meio em que eu vivo. A culpa é que eu nasci pobre. A culpa é que eu não tive as mesmas condições que o meu vizinho teve. Por isso que eu sou assim. Um outro problema da nossa sociedade, quando ela não diz que é doença, ela começa a dizer que é normal. É uma outra situação. Ela vai dizer que o desvio de caráter, primeiro, pode ser uma doença. Você vai ouvir isso nos noticiários. As pessoas dizendo algo que era visto como algo terrível, como um desvio, sendo tratado agora como doença. Há poucos dias saiu no jornal O Globo que pedofilia agora é doença. Começa assim, irmãos. Um desvio de caráter, ele é chamado de doença. Então a pessoa é vítima, ela não é culpada do seu desvio. E depois a nossa sociedade começa a chamar de normal, é natural. O que eu faço não é errado, é apenas diferente. O que eu faço não é errado. Quem disse que é errado? Quem disse que é errado são os crentes, os evangélicos que falam que isso é errado, o meu comportamento. Mas quem disse que é errado? Deus me fez assim, então é normal, eu nasci assim, e serei sempre assim. Lembra uma música, né? Os mais antigos, os mais novos não sabem, né? Gabriela. A Bíblia vai mostrar também que os nossos pais também trataram o pecado desta forma. A culpa não é minha. Quando Adão foi pego no pecado, o que ele disse? Olha, Deus, foi a mulher que o Senhor, me deu. A culpa não é minha, a culpa é tua, ó Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher, e ela me fez pecar. Isso não é novo, irmãos, começou lá no Éden. Nós vamos ver que na Bíblia também, homens começaram a entrar dentro da igreja e chamar algumas coisas de normal. Alguns pecados que eram mal vistos, eles começaram a tratar estes pecados como algo natural. Não é tão ruim assim, não é grave, e depois, não é pecado. Nós vamos ver isso na carta de Judas. Judas, meio-irmão de Jesus, ele escreveu uma carta no final da sua Bíblia. No capítulo, só tem um capítulo, no versículo 4, diz: certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas está falando que alguns homens entraram na comunidade de Cristo, na igreja, e eles começaram a dizer: olha, nós somos salvos pela graça. Se nós somos salvos pela graça, não é por algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então nós podemos viver de qualquer jeito, porque é pela graça que somos salvos. Eles transformaram a graça de Deus em libertinagem.
Um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele disse: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Eu prego que Jesus perdoa, mas que a pessoa não precisa se arrepender. É isso que ele está dizendo. É o batismo sem disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Vejam que isso não é novo. O que a nossa sociedade faz hoje, a gente pode encontrar na própria Bíblia, homens fazendo isso. E você? Você tem um entendimento correto da sua condição? Você entende que Deus não é obrigado a te dar nada? Você entende isso? Que tua obediência não é uma moeda de troca? Que você não pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou dizimista, eu sou um frequentador assíduo dos cultos lá no Marambá, o Senhor tem que me abençoar. Você entende que a tua obediência não é uma moeda de troca e que Deus não te deve nada? E que se Ele te der alguma coisa é por sua misericórdia e graça? Você entende que pecado é pecado? Que o teu desvio muitas vezes de caráter não é por causa de uma doença, e que não é algo normal, e que não é culpa dos teus pais, que você é responsável por suas ações? Você entende isso? Bartimeu entendia. Ele sabia quem ele era. Ele era cego, irmãos, mas ele tinha uma visão correta da sua própria pessoa. Ele sabia que ele não merecia nada, que ele não era um mendigo apenas físico, mas que ele era um mendigo espiritual. Ele não tinha nada para oferecer a Cristo em troca das bênçãos que Cristo tinha para lhe dar. Esse é o primeiro ponto. Bartimeu, apesar de cego, ele tinha uma visão correta de si mesmo. Em segundo lugar, Bartimeu, apesar de cego, ele tinha uma visão correta também de Jesus Cristo. Versículo 47 e 48, diz assim: quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu, ele chama Jesus de filho de Davi. O que isso significa? Esse título era um título messiânico. E o que significa um título messiânico? O povo de Israel, eles aguardavam o Messias, o ungido de Deus. A palavra Messias significa ungido de Deus, aquele que viria para libertar o povo de Israel, aquele que viria para salvar as nações e reger as nações, governar as nações. E Bartimeu, quando ele ouve falar de Jesus, ele chama Jesus de filho de Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16 e o 17, fala sobre esse título. Quanto a você, e aqui é uma palavra para Davi, o rei Davi, Natã, o profeta Natã está falando com Davi, ele diz: quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Havia uma promessa de que um descendente de Davi se assentaria no trono para sempre. O trono de Davi nunca ficaria sem um rei. Provavelmente o entendimento de Bartimeu não era um entendimento perfeito sobre o papel de Cristo como Messias. Talvez ele também tinha uma visão um pouco distorcida, como os próprios discípulos tinham, que andavam com Jesus. Achavam que o Messias seria um governante, alguém com
autoridade política. É provável também que Bartimeu tinha ouvido falar sobre os milagres de Jesus. E isso fez com que ele entendesse que Jesus era o Messias. Provavelmente Bartimeu ouviu falar que Jesus curou um cego. No capítulo 8 de Marcos a gente viu isso. O cego de Betsaida, quando Jesus coloca saliva nos olhos do cego. Nós vimos isso aqui. E isso fez com que a fé no coração de Bartimeu se acendesse. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar sobre os feitos de Jesus. E curar um cego era um dos sinais do Messias. A cura de um cego era uma marca de que aquele homem era o Messias. Se você olhar o Antigo Testamento, não existe nenhuma cura de um cego. Interessante, né? Em todo o Antigo Testamento não existe nenhum milagre da cura de um cego. Então a cura de um cego era algo maravilhoso, espantoso. E Bartimeu provavelmente ouviu falar do cego de Betsaida que Jesus curou. E esta também era uma marca do Messias. Havia uma profecia de que o Messias curaria os cegos. Isaías 35, versículo 4 e 5 diz: Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e o ouvido dos surdos se abrirão. Bartimeu podia não ter um grande entendimento sobre o papel de Cristo como Messias, mas sua pequena fé, ainda que pobre, pequena, como uma semente de mostarda, foi colocada num grande Salvador. O importante não é o tamanho da fé, o importante é em quem a sua fé está depositada. A fé de Bartimeu, mesmo defeituosa, ela estava colocada em Cristo Jesus, e ele chama: olha, eu não sei que tipo de Messias será esse, mas eu sei que o Senhor é o Messias. Eu sei. O Senhor já curou outro cego, o Senhor já curou leprosos, o Senhor abriu o ouvido de alguns surdos, e então o Senhor é o Messias, o Senhor é o filho de Davi, o Senhor é o Salvador do seu povo, o ungido de Deus. E provavelmente por isso muitos começaram a repreender Bartimeu. Bartimeu, fica quieto, Bartimeu. Você quer arrumar uma confusão para Jesus? Você não sabe que os fariseus podem ficar incomodados com isso? Provavelmente por isso eles repreendiam Bartimeu. Não fica falando isso, Bartimeu, que Jesus é o filho de Davi. Aí sabe o que ele fez? Ele gritou mais alto. Como nossa sociedade enxerga Jesus, irmãos? Mais um como muitos outros. Jesus é uma pessoa importante, mas ele é importante como Buda, por exemplo. Mais um como muitos outros. Ele é um grande sábio, um terapeuta, um tipo de Papai Noel, em que nós podemos chegar para ele, pedir, e se ele tiver de bom humor, ele vai nos atender. Nós vamos ver que na Bíblia homens também tinham uma visão errada de Jesus. Os religiosos não conseguiam enxergar quem Jesus era de fato. Os fariseus, que eram os religiosos da época, eles chegaram a chamar Jesus de maioral dos demônios. Chamaram ele de glutão e beberrão, porque ele comia e bebia com os pecadores. Sua própria família, seus irmãos, por parte de mãe, chegaram a insinuar que ele estava louco. Mas Bartimeu não. Bartimeu não podia ver Jesus fisicamente. Bartimeu não viu um milagre de Jesus. Ele apenas ouviu. Ele apenas ouviu sobre os feitos de Jesus. E ele creu. A fé vem pelo ouvir. Como você tem enxergado a Jesus Cristo? Como você tem visto Jesus? Ele é teu Salvador? Para enxergar Jesus como Salvador, é preciso antes enxergar o seu próprio pecado.
Só precisa de um Salvador quem está perdido. Se você não consegue ver Jesus como Salvador, é porque você nunca se achou perdido. Você nunca entendeu que você precisa de um Salvador. Bartimeu, ele disse: Tu és o filho de Davi. O Senhor é o Messias. Em primeiro lugar, a gente vê que ele tinha uma visão correta de si mesmo. Em segundo lugar, ele tinha uma visão correta de Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, Bartimeu, apesar de cego, ele teve uma atitude correta em relação a Jesus Cristo. Versículo 49 ao 52 diz: Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus o chamou. Ele parou e ouviu o clamor daquele cego e mendigo, e o chamou, e ele se levantou depressa. Ele tirou de sobre si a sua capa. A capa era um tipo de coberta, que era usada para tudo. Era usada como travesseiro, era usada para se cobrir, e era usada também para que ele pedisse esmolas. Essa capa, ele se assentava sobre ela e deixava uma aba, para que as pessoas jogassem a moeda em cima da aba. E a outra parte da capa, por trás das costas, ele usava para se cobrir. Diz o texto que ele se levantou de um salto. Cegos não andam rápido. Cegos não têm movimentos bruscos. Interessante. Mas diz que esse homem pulou. Ele se levantou em um salto. Jesus chegou para ele e fez uma pergunta: que queres que eu te faça? Vocês viram esta mesma pergunta sendo feita por Jesus aos dois filhos de Zebedeu. Na semana passada o Jader pregou sobre eles. O que queres que eu te faça? O que eles pediram para Jesus? Um para se sentar à direita e outro para se sentar à esquerda de Jesus. O que queres que eu te faça? Essa mesma pergunta agora é feita para um mendigo. E o que ele pediu? Que eu possa ver novamente. Isso nos mostra que ele não era um cego de nascença. Que eu possa ver novamente. E ele chama Jesus de mestre. Essa palavra aqui no grego não é mestre. A palavra no grego aqui, ela só é usada em outro lugar, no Evangelho de João, por Maria Madalena. Quando Maria Madalena se encontra com Jesus no túmulo onde Jesus estava sepultado. Essa palavra mestre que é usada aqui, no grego quer dizer meu Senhor. Bartimeu chama Jesus de meu Senhor. O Senhor é o meu Senhor. Não é apenas um mestre qualquer. O Senhor é o meu Senhor. E Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele creu e foi salvo. Ele veio para receber visão, mas ele recebeu muito mais. Ele recebeu a salvação em Cristo Jesus. E diz o texto que ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Interessante também para alguém que era cego. Imagine que você ficou cego por 10, 15 anos e você volta a ver. O que você vai querer fazer? Assim que você voltar a ver, assim que você restabelece a sua visão, o que você quer ver? Você quer ver seus parentes? Você vai querer ver como está agora a fisionomia deles, dos seus amigos. Você vai querer ver como está a cidade, por onde você caminhou todos esses anos. O que mudou na cidade?
Mas diz o texto que Bartimeu seguiu Jesus, largou tudo para trás. Bartimeu ouviu falar de Jesus e creu em Jesus. Ele creu e chamou Jesus de filho de Davi. Nós precisamos ouvir de Jesus, irmãos. Sabe aquele teu parente que ainda não é crente, aquele teu amigo, ele não precisa de uma restauração no casamento, não é isso que ele precisa. Ele não precisa de uma cura. Você acha que, se ele for curado, pode ser que ele venha para Jesus. Talvez você pense, o problema dele é que ele está nos vícios. Se ele for liberto dos vícios, provavelmente ele vai vir para Cristo. Não! O que ele precisa é ouvir sobre Cristo. E Cristo como o Messias, o Salvador. É isso que ele precisa. Ele não precisa ouvir falar de bênçãos materiais. Não é isso que ele precisa. Ele precisa ouvir falar de Cristo como Salvador. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho, ouvir sobre Jesus Cristo. Diz o texto que ele deixou tudo. Esta é uma marca de quem ouve o Evangelho, de quem foi alcançado pelo Evangelho, de quem foi transformado pelo Evangelho. Ele lançou de si a capa, era tudo que ele tinha, era a capa. Ele deixou para trás, talvez, um grande punhado de esmolas que estava ali. Era lei para os judeus dar esmolas. E era época de Páscoa, provavelmente aquele caminho ali tinha passado muita gente, provavelmente Bartimeu recebeu muito dinheiro, mas ele deixou tudo aquilo para trás. Ele deixou sua capa, o único bem que ele tinha, e seguiu a Cristo. Irmãos, qual é a marca de alguém que foi alcançado por Jesus Cristo? Mudança, transformação. Ele deixa alguma coisa, ele deixa muitas coisas para seguir a Jesus. Ele deixa o seu passado para ir rumo a Jesus. E nós estamos vendo hoje pessoas dizendo que aceitaram a Jesus, que creram em Jesus, mas continuam com uma capa de mendigo. Continuam cheirando mal, vivendo de esmolas do diabo. Não houve mudança. É uma graça barata, como diz Bonhoeffer. Tem que haver mudança. Nós não podemos continuar da mesma maneira que nós estávamos. Bartimeu deixou de ser o cego mendigo à beira do caminho e passou a seguir Jesus. O que você ainda não deixou? E que precisa deixar nesta noite? O que você ainda não deixou? Ele estava enxergando agora, irmãos. Ele poderia ter o desejo de passear por Jericó. Deixa eu te falar uma coisa sobre Jericó que você não sabe. Herodes o Grande e seu filho Arquelau, eles haviam fortificado e embelezado Jericó. Eles construíram um teatro em Jericó, um anfiteatro, residências e piscinas para banhos. Até mesmo antes do reinado de Herodes I, ela já era considerada um pequeno paraíso, a cidade mais bela daquela região. Uma cidade cheia de palmeiras e jardins floridos. Marco Antônio, ele deu para Cleópatra Jericó como presente. Bartimeu está enxergando, ao invés de querer andar pela cidade, que ele viveu como cego, e ver a beleza da cidade, ele resolve seguir o Jesus de Nazaré,
o filho do carpinteiro, um homem que não tinha uma grande formosura, como diz a palavra de Deus. O que chamou a atenção em Bartimeu, que fez com que ele deixasse a beleza de Jericó para seguir o Nazareno? Há uma música que talvez explique o que eu quero dizer, que está no meu coração. O que provavelmente aconteceu com Bartimeu. É uma música de um grupo chamado Vocal Livre, diz: tudo o que eu vivi. Tudo o que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor, não, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, a esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Cristo. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro meu Jesus e servi-lo até o fim. Bartimeu viu o que muitos ainda não viram. Sabe por que às vezes os encantos deste mundo te atraem? Porque talvez você ainda não viu. Você está cego no seu entendimento. Você não viu a glória do Evangelho na face de Jesus Cristo. Você ainda não viu a beleza de Cristo. Você precisa ver Jesus. Aquele médico, Sanduk Ruit, ele criou uma ONG. Ele tem um site que chama O Presente da Visão. O site diz assim: estamos trabalhando para eliminar a cegueira evitável e curável em todo o mundo em desenvolvimento. Você pode doar apenas $25, quase R$100, em torno de R$25 hoje. E uma pessoa terá sua visão restaurada em menos de 5 minutos. Ele desenvolveu uma técnica que é barata e rápida. Esse médico, ele nasceu num vilarejo pobre no Nepal. Uma aldeia bem remota, ao leste do Nepal. A escola mais próxima estava a 1 semana de caminhada. 1 semana de caminhada para ele estudar. E ele falou: eu vou estudar e vou me tornar um médico, para ajudar o meu povo. Sabe por que ele fez isso? Porque ele viu a sua irmã morrer, com apenas 17 anos, de tuberculose. Uma doença que poderia ser tratada. É lindo esse tipo de trabalho, você não acha? É lindo. Mas existe uma cegueira que não dá para resolver com apenas R$95 e 5 minutos. A cegueira do entendimento. Aquela que impede o homem de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quanto que custou para Bartimeu poder ver? Nada. Foi de graça. Mas ele provavelmente, quando seguiu Jesus rumo a Jerusalém, ele viu o quanto a sua cura custou. Se Bartimeu seguiu Jesus para Jerusalém, pode ser que ele viu o quanto custou a sua salvação. Para ele não custou nada, mas pode ser que ele viu o que aconteceu com Jesus em Jerusalém. Nós não sabemos, mas o mais importante é que você veja nesta noite. O homem que te deu visão, ele não viajou 1 semana a pé para estudar, não. Ele veio de muito longe. Ele deixou sua glória. O homem que te deu visão foi espancado quase até a morte. O Deus homem que te deu visão
provavelmente ficou cego de tanto soco que levou em seus olhos. Provavelmente seus olhos ficaram inchados e cheios de sangue, para que você pudesse ver. O homem-deus que te deu visão também ficou à beira do caminho, mas ninguém parou para ajudá-lo. O homem-deus que te deu visão passou pelas densas trevas da ira de Deus. O homem-deus que te deu visão foi lançado em uma tumba escura. Este foi o preço para que hoje você pudesse ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse foi o preço. Este homem-deus que te deu visão morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e novamente está assentado à direita de Deus Pai. Se você pode ver hoje, teve um preço, e o preço foi o sangue do Filho de Deus. Mas talvez você está aqui nesta noite e você não consegue enxergar a sua própria condição, você está cego. Você não consegue enxergar a beleza de Cristo, as coisas deste mundo são mais atraentes. Mas este homem Deus, ele está aqui nesta noite, e ele continua curando, ele continua dando visão, ele dá vista aos cegos, assim como Bartimeu fez. Faça nesta noite. Não fique esperando, dê um salto de onde você está, dê um salto da condição que você se encontra nesta noite, a sua condição de pecado, de imoralidade, dê um salto, deixe tudo isso para trás e corra para o Filho de Davi, corra para Ele, não vai te custar nada, porque Ele já pagou o preço. Vamos orar?